A guerra é linda! Nada inspira tanto o espírito criativo humano quanto pilhas de corpos calcinados, mutilados e ensanguentados. No programa de hoje, Black Dog, de Dave McKean. Bom, gente, nós estamos em março de 2024. Conforme esse programa é gravado, nós estamos completando 2 anos da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e nós estamos vendo o auge do genocídio promovido pelos israelenses contra os palestinos. E esses eventos recentes me fizeram resgatar esse quadrinho Black Dog do Dave McKean, que é literalmente um quadrinho de guerra. Dave McKean recebeu essa comissão da organização 1418 Now, que é uma organização inglesa que celebra a memória da participação da Inglaterra e, por consequência de todos os envolvidos, na Primeira Guerra Mundial. E ele decidiu resgatar a vida e obra de Paul Nash. Paul Nash foi um artista britânico que viveu na primeira metade do século passado, nascido no final do século XIX, viveu até 1946, e que ficou conhecido como um dos grandes artistas de guerra que representaram as visões de inúmeras formas possíveis sobre a Primeira Guerra. Um detalhe interessante sobre o Paul Nash é que ele começa sua carreira como um paisagista. Ele nasceu em Buckinghamshire, no interior da Inglaterra, onde ele tomou gosto por pintar paisagens bucólicas típicas do interior britânico. Mas, quando jovem, em 1914, ele tinha, eu acho, 25 anos, mais ou menos, e ele passa os primeiros 2 anos da guerra a parte dela, mas em 1916 ele é recrutado e ele começa o seu treinamento e ele eventualmente é enviado ao fronte, onde ele vê todas as atrocidades que nós conhecemos bem sobre a Primeira Guerra. E inclusive é por isso que é interessante nós localizarmos um pouco a Primeira Guerra dentro do seu contexto histórico, porque ela inspira muito não só os temas do Paul Nash, mas também o seu estilo. Como todos vocês sabem, a primeira metade do século XX é marcada pela efervescência de inúmeros movimentos artísticos que buscavam afastar as artes plásticas do representativismo por conta da ascensão de tecnologias e formas de artes como a fotografia e o cinema. Nesse contexto, uma forma de arte específica surge quase que em paralelo ao início da Primeira Guerra, chamada vorticismo. O vorticismo ele é um pouco herdeiro do cubismo e do futurismo, mas que também recebe bastante influências do surrealismo. E o Paul Nash, como um artista jovem naquele período, é bastante influenciado por esses movimentos. O vorticismo é uma proposta artística de Ezra Pound e destrinchada por Wyndham Lewis no seu manifesto na revista Blast. E o vorticismo, ele é essencialmente, como eu disse, ele se inspira em cubismo, surrealismo e futurismo, e ele é uma celebração do industrialismo. Ele usa inúmeros ângulos retos, ele usa um monte de formas geométricas mais bem definidas, que o nosso querido Dave McKean, que vocês conhecem e amam, e se vocês quiserem ver um programa inteiro sobre ele, vocês podem procurar no canal, porque eu e o Gustavo fizemos todo um programa sobre ele e a obra dele, usou esses movimentos que inspiraram o Paul Nash para construir a sua biografia do autor. O que nós vemos no gibi, então, é uma espécie de releitura baseada em todo o escopo artístico que o Dave McKean possui, que é vasto, para construir as visões de Paul Nash em uma espécie de metalinguagem entre os estilos usados pelo próprio pintor como uma maneira de criar a sua biografia. Todos esses movimentos artísticos, eles duraram brevemente, né, se a gente for parar para ver de um ponto de vista histórico, mas naquele período influenciaram pesadamente. E por que o Paul Nash, sendo inicialmente um pintor paisagista, escolhe estilos como o vorticismo
para representar as suas paisagens de guerra. Existe nisso, gente, na verdade, por si só, uma outra camada dessa metalinguagem que é interessante analisar. A Primeira Guerra Mundial, todos vocês conhecem a história, quem não dormiu nas aulas. O arquiduque Francisco Ferdinando leva um balaço, os grandes impérios industrialistas da Europa do período arrancam as calças pela cabeça e encontram a desculpa que eles precisavam para sair no braço. O que é importante nós lembrarmos é que, naquele momento, a Europa era definida pelo industrialismo não apenas num sentido econômico e objetivo, mas também filosófico, social e cultural. O industrialismo era uma forma de se viver naquele período que era uma consequência de uma forma de pensamento que predominava na filosofia, como o positivismo, que predominava através da visão cientificista do mundo, capitaneada pela figura dos cientistas oráculo, que estavam no seu auge também nesse período. Foi um grande conflito que exacerbou um caldeirão de tensões que já existiam naquele momento e que definiu um mundo que era agora capitaneado pelas máquinas. E isso, gente, apesar da Primeira Guerra ter culminado em 1914, não foi um evento espontâneo, foi algo que foi sendo construído com o tempo. Um dos pensadores que ajudaram a redefinir a maneira como nós pensamos a guerra foi um general, militar e filósofo prússio chamado Karl von Clausewitz, que escreveu um livrinho chamado Da Guerra. Na verdade, não é uma obra acabada, ele morreu antes de conseguir terminar essa obra, e ela foi publicada posteriormente pela sua esposa. Nesse livrinho nós podemos ver uma perspectiva sobre a guerra que supera formas anteriores de se pensar e coloca uma visão que é lógica, que é cientificista sobre a necessidade da guerra. Clausewitz até define uma metodologia pela qual a guerra deve acontecer, dividida em 3 tópicos: finalidade, objetivo e meios, mas é essencialmente uma maneira de organizar a guerra como um evento lógico, como uma manifestação quase cultural, quase intelectual de um povo, que é muito herança, claro, daquilo que se viu na Revolução Francesa, e não à toa Clausewitz se inspirou muito nos eventos das guerras napoleônicas para escrever da guerra. Então, o que nós vemos na Primeira Guerra Mundial é o auge do desenvolvimento tecnológico que existia até aquele período, a ascensão de impérios neocolonialistas que visavam uma nova forma de controle sobre o mundo baseada numa refiguração das suas doutrinas e a inspiração em uma filosofia e uma ciência que eram doutrinárias, que eram cientificistas, que eram lógicas de uma maneira fria. Quando nós vemos a representação que o Dave McKean faz das visões de Paul Nash, nós vemos cenários que são bastante lúgubres e que são muito inspirados nos temas, nas cores, nas formas que eram típicas de movimentos artísticos como o vorticismo. Parece que Dave McKean celebra a vida de Paul Nash como um artista, e não é isso, muito pelo contrário. O proverbial Black Dog, o epônimo Black Dog do gibi, que nós podemos ver em cenas como essa, por exemplo, e que está até mesmo na capa do gibi, e a capa do gibi é bastante interessante porque ela coloca uma representação que é bastante frequente desse cão, que é com uma face humana, mostra que Paul Nash foi um homem, e isso é verdade, completamente traumatizado pela guerra. E a gente está falando da Primeira Guerra, um período em que soldado, né, vocês imaginam se hoje, em 2024, pouquíssimos soldados têm realmente acesso a tratamentos terapêuticos e acompanhamento com profissionais psicólogos para tentar, ao menos, amenizar os traumas da guerra. Vocês imaginam em 1914, quando a psicologia ainda engatinhava, ainda estava sendo definida. É claro que, sendo um homem que participou ativamente das trincheiras da Primeira Guerra, Paul Nash foi profundamente traumatizado e ele nunca esqueceu as experiências que ele teve. E, no geral, Black Dog, embora ele passe como uma biografia do Nash, embora ela passe por diversos momentos da sua vida, ela tem um tom lúgubre, bastante pesado no geral, porque ela representa a perspectiva do próprio Nash, que é onde o Dave McKean se inspira nas suas obras para entender essa psique do homem, e o que nós temos é um cenário bastante depressivo. Este cão preto que acompanha o Paul Nash durante a sua vida
Claro, tem muitas interpretações e eu não estou aqui para determinar a interpretação de ninguém, mas uma possível é a representação psíquica desses traumas que o Nash nunca pôde processar. E não à toa, em muitas cenas, esse cão tem uma face humana, porque não é um cão, é um monstro, é um espelho, é uma sombra, se você quiser entender por uma expressão junguiana, é uma sombra presente na mente e na psique do próprio Nash durante toda a sua vida. E esse aspecto é importante para nós entendermos uma interpretação posterior da guerra, e aqui eu uso um outro sujeito que foi relativamente contemporâneo do Paul Nash, que é o filósofo holandês Johan Huizinga. Huizinga escreveu alguns livros, como A Sombra do Amanhã ou Homo Ludens, e ele via a guerra como um aspecto cultural do ser humano, como um aspecto que surge de certas pulsões da psique humana. Particularmente, é um subproduto do agon, aquele impulso agonístico competitivo que existe em nós, que é muitas vezes manifestado como um jogo, mas também muitas vezes manifestado como guerra. No caso da visão de Huizinga, existe aqui uma sinergia bastante interessante com o que o Dave McKean está representando da vida do Paul Nash, porque é um aspecto bastante lúdico. A maneira como a guerra traumatiza Nash, ela não é representada através dos eventos crus, mas através de uma impressão, através de formas e cores que permanecem na mente do autor e que denotam todo o trauma que essa guerra provocou sobre ele. E Huizinga foi um dos grandes pensadores do século XX, uma das maiores vozes a destacar que as guerras, tanto a primeira quanto a segunda, inclusive, um parênteses, para quem acha que Huizinga talvez não entendesse tanto sobre a guerra, ele morreu num campo de concentração, antes que os aliados pudessem libertá-lo em 1945. Então, assim, se existe alguém que pode falar um pouco sobre sofrimento de guerra, é o Huizinga. E nessa visão que ele possui sobre guerra, ele faz questão de apontar sobre como o aspecto lúdico se sobrepõe em absolutamente quase todos os aspectos de intenção ao pensamento lógico cientificista da guerra. O que eu estou querendo dizer é, se a Primeira Guerra acontece por uma vazão, por uma falsa sustentação no pensamento cientificista proposto por Carl von Clausewitz, Huizinga toma isso e subverte completamente e coloca o dedo na ferida dizendo, não, a guerra é uma manifestação do espírito humano e o seu desejo de competir, o seu desejo de conquistar. Para Johan Huizinga, é muito mais justificável uma guerra por glória, por falsa virtude, por conquista, do que por necessidades econômicas e espaciais, como, por exemplo, hoje argumentam aqueles que lideram os dois grandes conflitos que eu mencionei no início do programa. O que, francamente, gente, vamos combinar? Todos nós sabemos por que Hitler disse que começou a sua guerra. Não estou fazendo nenhuma associação aqui, cheguem às suas próprias conclusões. Mas é um fato de que esses líderes que começaram as suas guerras usam como desculpa essa necessidade de expansão geográfica e econômica, mas, na verdade, o que nós percebemos, especialmente na era das redes sociais, que, felizmente ou infelizmente, Paul Nash nunca chegou a conhecer, fica bastante claro quando nós percebemos as manifestações e protestos dos indivíduos. Porque essa é a grande diferença e esse é um dos melhores aspectos a serem percebidos em Black Dog, do Dave McKean, que é a perspectiva de um indivíduo sobre a guerra. Não é uma criatura amorfa, não é uma ferramenta, não é apenas um nome, um número, é um indivíduo. E nesse período da Primeira Guerra, nesse auge dos impérios industrialistas, era fácil esquecer disso. E exatamente por esse motivo, Paul Nash hoje é tão celebrado como um artista de guerra, porque as suas visões são muito particulares. Todo tipo de vídeo que a gente vê, por exemplo, hoje no Instagram, ou todo tipo de texto extremamente carregado de emoções de pessoas que falam sobre as suas vivências pessoais, sobre a guerra e sobre todo o horror, sobre toda a destruição que ela provoca, nesse período não podiam acontecer. E então o que nós temos aqui? Nós temos as visões de Paul Nash e, ainda bem, que um artista do calibre do Dave McKean, com todo o seu
arcabouço artístico, com toda a sua capacidade, foi escolhido para falar, para representar a sua vida em um gibi, porque o trabalho é simplesmente maravilhoso. Então, Black Dog, publicado aqui pela Dark Side, para você que acompanha ou se interessa ou que simplesmente prefere não se alienar sobre a questão da guerra, é uma leitura que vem, felizmente ou infelizmente, muito a calhar nesse momento em que nós estamos vivendo. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse monte de baboseira que eu acabei de falar, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Se você quiser ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho, não se esqueça que o Formiga tem uma campanha de apoio recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder. E nós temos uma série de benefícios, como um grupo de apoiadores, nós temos sorteios e um monte de outras cocitas, mas quer falar com a gente? Procura a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. E é isso, a gente se vê semana que vem, se nenhum ditador maluco explodir o mundo até lá. Tchau!